Queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela tua bênção sobre nós, pela tua palavra, como ela nos ensina, Pai. E como é também tão pontual a expressão no meio de toda essa narrativa, eles não tomaram conselho diante do Senhor. Queremos, ó Pai, te pedir que sejamos, ó Pai, contrários, diferentes dos nossos irmãos ali, nesse sentido, e de sempre buscarmos a presença de Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes, ó Pai, nas nossas decisões, ó Senhor Deus, como temos visto ali no livro de Provérbios, tomarmos conselho com o Senhor por meio da sua palavra, procurando a sabedoria e o entendimento através dela. E agora, Senhor, que estaremos nos encaminhando para a exposição da palavra, que o Senhor, Pai, despeje a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, nos dando entendimento, Pai, falando ao nosso coração através dela e edificando a nossa igreja, edificando o teu povo, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus, usa teus servos, seus servos, ó Pai, que transmitem a tua palavra, que transmitam, ó Pai, com sabedoria, com entendimento, Pai, e que o Senhor esteja abençoando, que teu Espírito Santo esteja falando, Pai, através de nós. E que o nosso entendimento, Senhor, possa percorrer aqueles que ouvem toda a Escritura e estarmos com os nossos ouvidos, olhos e corações abertos para receber da tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Filipenses, capítulo 3. Nós vamos hoje desenvolver os versos 1 e 2 de Filipenses. Eu gostaria de fazer a leitura também do capítulo 2, vamos começar do capítulo 2, dos versos 25 até o capítulo 3, verso 2. Nós iremos pular esse trecho, iremos diretamente para o capítulo 3, mas eu quero fazer algumas... chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas aqui presentes no texto, porque muito do que dissemos na última pregação do Timóteo, com relação na última pregação que se referia a Timóteo, muita coisa está relacionada também ao cuidado pastoral e a pessoa de Epafrodito, Então, achei melhor tocar nessas duas questões e passar para o capítulo 3, mas vamos fazer essa leitura. Capítulo 2, verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão e cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha mesmo menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência e socorro para comigo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste a segurança para vós outros, que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Queridos, o capítulo 2 de Filipenses vai mostrar esse cuidado pastoral, a preocupação do apóstolo Paulo pastoralmente com aquela igreja, ao ponto de abrir mão de duas pessoas que estavam auxiliando ali num momento muito difícil da sua vida. E isso nós já falamos anteriormente, amplamente a respeito disso. Você percebe aí que Paulo vai dizer que vai mandar Timóteo, mas antes disso manda Epafrodito. Por quê? Porque ele adoeceu, a igreja se preocupou com isso, soube da sua doença, que era uma doença para a morte, ficou preocupada, e a preocupação do apóstolo Paulo naquele momento não era com ele só, mas com a igreja. Mas
adicionando a isso as dificuldades com que eles estavam vivendo. E o que nós vamos falar aqui sobre a questão de obreiro tem muita relação com a postura do apóstolo Paulo e desses homens que eram pastores fiéis, né, a Cristo. E aí ele manda Epafrodito, com esse propósito, mesmo tendo necessidade da sua presença. E uma coisa que chama a nossa atenção aqui é no verso 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele. E os comentários que nós pesquisamos, eles pontualmente falam sobre isso. Eles falam sobre uma coisa interessante aqui. Paulo era um homem que curava. Paulo era um homem que tinha esse poder, porque essas coisas acompanhavam, né, naquele momento, os apóstolos. Sinais e prodígios. E aí ele diz assim: por que ele não fez com que Epafrodito fosse curado? E aí um ponto aqui interessante é mostrar que esses homens que tinham esse tipo de dom, eles não faziam isso da sua própria vontade ou do seu próprio critério. Quando Pedro ali na porta do templo cura um homem, e ele manda que o homem se levante e tal, e as pessoas o procuram, e ele vocês estão estranhando o quê? Eu não fiz nada demais. E a maneira como ele fala ali naquela narrativa é: eu fiz isso pelo poder de Deus. A ideia é, provavelmente, quando Pedro entra, e eu estou falando isso, o texto não diz isso, mas eu compreendo dessa forma. Provavelmente quando Pedro está entrando ali, vê aquele homem, ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, né? Deus falou ao coração dele, eu não sei como, né? Ou não sei, a gente sabe que naquele tempo acontecia isso, visões, né? Deus falar audivelmente aos homens selecionados, né? Aqueles homens que traziam a palavra de Deus. Naquele momento ele teve a noção clara de que Deus queria que aquele homem fosse curado, e por isso ele fala: levanta em nome de Jesus. E aquele homem é curado. E o contexto aqui é que esses homens não tinham poder por si só, eles faziam isso pela vontade de Deus, conforme o propósito dele. E quando eles eram chamados para fazer isso. Por isso que Paulo não curou Epafrodito, porque aquele poder não vinha dele, vinha do Senhor. E aqui há uma coisa interessante para nós percebermos: os crentes ficam doentes e morrem. Nós ficamos doentes e morremos. Não foi o caso aqui dele, mas nós vamos perceber na Escritura que isso é muito comum, porque é comum ao ser humano por causa do pecado. E apesar de nós crermos como uma igreja reformada que essas coisas não acontecem mais como aconteciam naquele tempo, homens hoje não têm o poder de dizer levanta e anda, fica curado, não tem mais esse poder, porque esse poder estava atrelado o quê? A pregação da palavra. Nós vimos isso quando estudamos Hebreus. Hoje em dia não existem mais milagres. Os milagres que acontecem é por meio da oração, não por meio de homens. A igreja ora, pede a Deus que uma pessoa fique curada, e ela é curada se for a vontade de Deus, como aconteceu no meio da nossa igreja, com um irmão nosso, que tinha um mal no joelho, lembram? E pela oração da igreja, aquele mal se dissipou. E ele veio conversar comigo. Eu disse para ele: calma, deixa as coisas se confirmarem. E se confirmou. Ele: pastor, eu não sei como é que eu fui curado, eu não sei como isso aconteceu. Foi a oração da igreja. Mas eu chegar lá, tocar no joelho dele e dizer assim: fica curado, e ele: não existe mais isso. Esses homens faziam isso, por quê? Porque eles eram pregadores do Evangelho, um Evangelho que estava sendo trazido, e aquilo confirmava o quê? O Evangelho, a pregação que estava sendo trazida. A gente vê isso lá em Êxodo capítulo 4, nós já falamos sobre isso aqui. Quando Moisés chega diante lá de Faraó, e antes da presença de Deus, ele: como é que eles vão crer? Pela evidência dos sinais. E aí a Escritura diz claramente: se eles não crerem pela evidência do primeiro sinal, vão crer pela evidência do segundo. E quais seriam os sinais?
Os milagres que foram trazidos ali por meio de Moisés. A gente vê em toda a história da Escritura que essas coisas acompanhavam o quê? A pregação do Evangelho. Quando o Evangelho se estabelece, essas coisas terminam. Essas coisas se encerram. Por quê? Porque elas iriam acompanhar a pregação do Evangelho, o estabelecimento do Evangelho. Então, quando o Evangelho se estabelece, ou seja, quando a Escritura ela se encerra na sua revelação, essas coisas terminam, acabam. Esse é o nosso pensamento, é o pensamento da Igreja Reformada, é o que a Escritura vai nos mostrar. E nesse caso aqui, até mesmo naquele tempo, eles não eram um show de milagres, como nós vemos por aí. Eram coisas que aconteciam conforme a vontade de Deus e a sua determinação. Muitas vezes na narrativa nós não vemos isso. Você vê lá o profeta ou o apóstolo fazendo aquela coisa portentosa, mas é igual o que aconteceu ali com Moisés. Toca no Josué, no Rio Jordão, toca no Mar Vermelho, faz isso, faz aquilo. Era uma ordem divina e ele ia e fazia, pelo poder de Deus. A mesma coisa com os apóstolos e todos aqueles que tinham esses dons. Era Deus através dele, Deus por meio deles, o Espírito Santo de Deus. E a segunda coisa que chama a nossa atenção aqui, que esses comentaristas falam a respeito desse texto, porque esgotam, como eu esgotei, todo o aspecto pastoral que está por trás, nesse primeiro momento, quando ele vai falar de Timóteo, quando falar do envio que Paulo enviando Timóteo ali, e todo aquele contexto pastoral, se esgotando, como nós fizemos quando pregamos essa primeira parte. Uma outra coisa que chama atenção aqui é no verso 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai homens como esses, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, a se dispor a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Honrar no meio da igreja homens que se desgastam, que se dão por causa do Evangelho. E aqui no caso, ministros do Evangelho. Ministros que são fiéis. Ministros que são homens que fazem a vontade de Deus, cumprem o seu propósito, amam a igreja, amam o povo de Deus. E é interessante porque a gente aprende com isso. A gente aprende a amar a igreja de Cristo. Nós ministros, nós presbíteros, nós diáconos, nós que somos líderes da igreja de Cristo Jesus nesse mundo, nós aprendemos a amar o povo de Deus através das Sagradas Escrituras, pela responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós. E homens assim devem ser honrados. Homens como Epafrodito, que se preocupou com a igreja, porque sabia, como Paulo também, que eles estavam preocupados com ele, e que a notícia que chegou lá é que ele estava morto, mas ele foi curado, ele foi restabelecido a sua saúde, e ele gostaria de ir à igreja avisar e tirar essa preocupação sobre ele. Meus irmãos, eu estou bem, pela graça de Deus. Nós temos que orar pelos nossos pastores, os líderes das nossas igrejas. A gente tem uma igreja pequena aqui e poucas pessoas, mas não é fácil pastorear uma igreja. Por menor que seja, não é fácil, porque nós somos homens também, somos pecadores também, e necessitamos das orações e do cuidado da igreja para conosco. E esse cuidado se dá através da cooperação do Evangelho, das lutas que lutamos juntos e principalmente da oração que sustenta
a vida dos seus líderes e dos seus ministros. Orem para que o pastor da igreja de vocês amem o rebanho de Cristo. Para que tenhamos esse sentimento para com os nossos irmãos. E que não seja uma coisa puramente profissional, entendam, profissional no sentido de eu sou pastor, eu tenho que me preocupar com os membros da igreja, mas que seja algo do nosso próprio coração. Do nosso próprio coração. Que o Senhor esteja, através da igreja, abençoando os seus líderes e os fortificando e os fortalecendo nessa tarefa. No capítulo 3, verso 1 e 2, assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste a segurança para os outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. É interessante porque no capítulo anterior ele fala assim: honrem homens como Epafrodito, homens que dão a sua vida por causa do evangelho. Ele adoeceu por causa do serviço da fé. Ele foi enviado pela igreja, estava ali auxiliando o apóstolo Paulo. Ele não fala que doença é, mas ele ficou ruim, ele ficou doente por causa disso. O apóstolo Paulo mesmo era um homem doente por causa do evangelho. Ele dizia que tinha as marcas de Cristo sobre ele. Que marcas era essa? Ele estava se referindo aos açoites, ele estava se referindo aos perigos de morte que ele passou, a saúde precária por causa do evangelho. E agora ele fala dos cães. Nesse capítulo nós vamos perceber o Paulo advertindo os filipenses contra pastores enganadores, ou seja, falsos profetas, e em particular aqui, enganadores judaizantes. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Nós vamos perceber que do verso 4 em diante, até o verso 8, ele vai enumerar os privilégios do seu estado judaico, que ele rejeitara. Isso tem larga ligação com o que ele fala desses da falsa circuncisão. Por quê? Porque eles queriam que aqueles irmãos, ou ex que eles pregavam, voltassem a ter os comportamentos da antiga aliança. E aí, dos versos 9 a 16, Paulo vai descrever a sua própria escolha e vai concluir nos versos 17 a 21 uma exortação para que eles se guardem dos homens maus e sigam o seu exemplo. Parece que a igreja ali de Filipos, apesar de ser uma igreja fiel e próspera, estava sendo perturbada por esses mestres judaizantes, que se empenhavam em guardar a lei de Moisés, misturando aí o cumprimento dela com a doutrina de Cristo e as suas instituições. João Calvino, quando começa esse texto, ele diz que esses falsos mestres faziam um simples ataque, não era uma investida tão grande como no caso de Gálatas. Por isso Paulo não tinha necessidade de enfrentá-los corpo a corpo, como é ali na igreja da Galácia, mas ele tinha necessidade de admoestá-los para que aqueles irmãos ali fossem diligentes e estivessem atentos na percepção desses impostores e estivessem se guardando desses homens. Quando os reformadores colocam os seus olhos, aqui em Filipenses capítulo 3, ao ler os reformadores expondo o capítulo 3, eles dão ênfase aqui ao verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria. A ênfase que eles dão aqui nesse capítulo 3 é a Cristo, somente a Cristo. Era uma unanimidade em torno dos reformadores da ideia de Martim Lutero sobre uma justiça imputada, que é a justiça que nos justifica, e que essa justiça não é nossa, mas vem de Cristo, e Ele nos imputa, Ele lança sobre nós a sua justiça. Outra menção também feita aqui pelos reformadores nesse momento inicial é com respeito à circuncisão, que dá um outro tema muito forte na reforma, que é o quê? O batismo.
Na antiga aliança, a circuncisão agora dá lugar, na nova aliança, ao batismo. E todas essas coisas serão desenvolvidas aqui nesse capítulo 3. Mas, inicialmente, Paulo começa esse capítulo falando da alegria que devemos ter em Cristo. Lembra quando nós introduzimos lá o Filipenses e que alguns comentaristas dizem que esse é o livro da alegria, porque fala de alegria e regozijo todo o tempo. E é interessante porque é um momento muito sensível na vida do apóstolo Paulo, em que ele está preso. A sua prisão ela é apertada, ela é mais dificultosa. Antes ele tinha uma certa liberdade, agora essa liberdade é tirada. Ele está a portas da sua sentença, de ser morto ou não. Parece que isso não acontece aqui agora, né? Ele consegue se livrar inicialmente, mas é esse momento da vida de Paulo. Paulo está com a espada sobre a sua cabeça, e nesse momento ele fala todo o tempo de alegria e de regozijo. Por quê? Porque ele está vivendo isso. E aqui já temos uma lição para nós, que em meio às crises que vivemos nesse mundo, devemos nos lembrar daquilo que nos traz verdadeira satisfação e regozijo. Lembram do que nós falamos hoje de manhã a respeito disso? Para o homem inteligente é divertimento, é alegria viver em santidade, ser sábio. Em meio às crises que vivemos nesse mundo, devemos nos lembrar daquilo que nos traz a verdadeira satisfação e regozijo: Cristo, a esperança da nossa salvação. Eu não sei explicar, teologia não é matemática, não sei explicar isso, não vou saber explicar isso para vocês. E também isso não é uma regra, como se fosse uma lei, e nós vamos falar sobre isso também, como se fosse um mantra. Não é. Mas em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio a momentos de tristeza e profunda dor, a coisa que mais traz alívio e conforto ao nosso coração, nesses momentos, é lembrar da cruz de Cristo e da salvação de Deus em nós. O verso 1 diz assim, capítulo 3: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Percebam aqui que o que o Paulo está falando está diretamente ligado aos versos anteriores. O contexto é o seguinte: os filipenses estavam apreensivos e entristecidos com a situação do apóstolo Paulo. Epafrodito esteve doente de tal modo que a morte estava à espreita. Ainda mais os problemas com falsos obreiros rodeando a igreja de Filipos. E tudo isso traz o quê? Amargura e dor ao coração daqueles irmãos. E é nessas situações que nós devemos lembrar da cruz de Cristo e nos alegrar nele. Paulo está chamando os crentes a descansarem satisfeitos no interesse que tinham no Senhor e no benefício que eles esperavam dele. Matthew Henry diz que é do caráter e da motivação de cristãos sinceros regozijarem-se em Cristo. E nós vemos isso no apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, 12, lá dos versos 9 em diante, quando ele fala do espinho na carne, que pede 3 vezes, o mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, e a resposta do Senhor é: a minha graça te basta. E ele: tanto mais me regozijarei nessas coisas. Naquele momento de sofrimento e dor do apóstolo Paulo, ele lembrava da cruz de Cristo. E a gente sabe, porque o próprio texto mesmo diz, porque ele estava sofrendo aquelas coisas. Para que não se ensoberbecesse, para que ele não se perdesse,
E aí ele se regozija naquelas coisas, porque ele percebe que na sua fraqueza ele vê o poder de Deus. Matthew Henry, ainda continuando o seu comentário, ele diz assim: quanto mais aproveitarmos o conforto de nossa religião, tanto mais vamos nos agarrar a ela. Quanto mais nos regozijamos em Cristo, tanto mais estaremos dispostos a realizar e sofrer por Ele, e tanto menos perigo corremos de sermos afastados dEle. Neemias capítulo 8, verso 10, ele vai dizer assim: porque a alegria do Senhor é a vossa força. A nossa força está na nossa alegria, no nosso contentamento em Cristo Jesus. Porque nós precisamos entender que a nossa vida não se limita a essa existência. Esse mundo é uma preparação para o mundo por vir. Nós estamos sendo chocados aqui nesse mundo. Chocados no sentido de concepção mesmo, do ovo. Que você sai do ovo ali, aquela criatura sai do ovo, e começa a viver. É isso, esse mundo para nós é uma chocadeira. Nós estamos aqui nesse mundo sendo fortalecidos, sendo injetados na força do Senhor, para que possamos entrar no reino eterno. E essa deve ser a nossa alegria, a alegria da nossa salvação. Henry Airy, um pastor puritano inglês do século 17, diz que alegrar-se e regozijar-se é uma coisa que o coração humano muito deseja, de modo que não há necessidade de um preceito, de uma exortação para que nós nos alegremos. Mas ele nos lembra de uma coisa: em que nos alegrar? Essa é uma consideração digna, que merece a nossa atenção. Em que vamos nos alegrar? É comum, é natural ao homem esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo, o regozijo, a alegria. Não existe necessariamente uma ordenança para isso. Nós nos alegramos com muitas coisas, constantemente. Mas a Escritura está chamando a nossa atenção para um ponto focal: em que ou em quem nós devemos nos alegrar. A Escritura, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar do Senhor. Neemias diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Por quê? Porque nós não vamos nos decepcionar se o nosso coração estiver nele. Paulo nos diz: alegrai-vos, mas em quem? No Senhor. E nessa perspectiva, esse homem, Henry, esse pastor puritano, chama a nossa atenção em seu comentário para o modo como o mundo ao nosso redor age. E aí, quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos uma alegria de coração e júbilo em quantidade suficiente das pessoas, mas em coisas que não são boas. E aí ele diz: o rico e o opulento se alegra em opulência e riquezas, em terras e propriedades, em glória familiar e em bens. O forte se gloria e se alegra em sua força, o sábio na sabedoria, o grande e honrado em grandeza e honra, o libertino em prazeres, o revoltoso em revoltas, e geralmente o ímpio em impiedades. Sim, todos, ou quase todos, podem ver alguns seguindo seus prazeres costumeiros e se alegrando em seus deleites usuais, como se a mão do Senhor não estivesse sobre nós. Essa alegria não é boa, essa alegria é uma alegria carnal. E a essas pessoas que se alegram com essas coisas, que se alegram dessa maneira, colocam a sua alegria, o seu prazer somente nas coisas desse mundo e nas vaidades dessa vida, o nosso Senhor e Salvador vai pronunciar uma maldição. Ai é maldição.
Lucas capítulo 6, verso 25. Ele vai dizer assim: ai vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Lembram o que nós falamos hoje? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Percebam que é isso que está aqui. Quando o nosso coração está farto com essas coisas, é porque a nossa alegria no Senhor não existe. Esses homens não têm alegria em outras coisas, a não serem em coisas que são o quê? Passageiras, fúteis. Mateus vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E esse, Lucas 6, 25, é um terrível julgamento de Deus sobre aqueles que se alegram na carne e não no espírito. Porque a alegria verdadeira somente pode ser encontrada no Senhor. George Major, um teólogo luterano alemão do século XVI, diz que a única alegria justa e completa de quem teme a Deus, daquele que crê e sabe que no Senhor, seu Salvador, tem o perdão dos pecados, o Espírito Santo e a vida eterna, está em Cristo. Mas aqueles que não têm Cristo externamente, na sua carne, se alegram o quanto quiserem, cantam, comem, bebem, dançam, pulam, contudo estão carregando a morte eterna sobre os seus ombros. E se eles pudessem ver com seus olhos físicos o sofrimento e a tristeza e o tormento que virá sobre eles no último dia para a eternidade, como viu ali o Salmo 73 dos filhos de Asaf, eles iriam morrer de pavor. Portanto, a alegria externa da carne não é nada. Entretanto, quando o coração é alegre, porque sabe que tem um Pai misericordioso em Deus, então no meio do medo, da aflição, e até mesmo em meio ao martírio e morte, essa pessoa se alegra, como nós vemos os santos apóstolos e discípulos de Cristo, que eram serenos e alegres em seu martírio e nas agonias da morte. A alegria do Senhor faz isso. A alegria do Senhor faz isso. Eu fiquei tão feliz com o nascimento da Rebeca. Eu pensava que não teria o mesmo sentimento, com a mesma sensação. Já nasceu uma, e você, se eu era bobo como pai, eu sou um boboca como vô. A gente cresce, amadurece, fica bobo, casa e fica velho e fica mais bobo ainda. Eu pensava que não ia ter esse tipo de sentimento. Mas que satisfação, que alegria, que regozijo. E aí, em toda essa circunstância de dificuldade que eles têm passado, eu cheguei para o Lucas e disse assim: meu filho, confia no Senhor, fica tranquilo, confia no Senhor. E eu não estou falando isso querendo dizer que você vai confiar no Senhor e que ela vai sair daí bem. Eu estou dizendo que você tem que confiar no Senhor, colocar o seu coração e confiar nele, porque qual for o desfecho, você deve estar tranquilo. Isso é que é confiar em Deus. Confiar em Deus não é crer que ela vai sair de lá. Essa é a nossa oração e parece que essa foi a nossa última notícia. Parece que ela vai sair na segunda ou terça-feira, mais provavelmente. E foi uma notícia muito alegre para nós. Mas confiar no Senhor não significa crer que Ele vai fazer aquilo que nós esperamos.
mas significa saber, independente do desfecho, entender que a nossa vida está na mão dele. Entender que ele é um pai bondoso e amoroso, ele vai fazer a sua vontade. E eu estava pensando assim, se perdêssemos Rebeca, eu ficaria tão satisfeito por ter compartilhado poucos momentos da vida dela e saber que ela é uma filha da aliança. Ela nem tem entendimento do que são essas coisas, mas ela já faz parte do povo de Deus. Ela é uma filha da aliança. E isso, essa satisfação e essa alegria supera toda e qualquer expectativa. Até a expectativa do seu restabelecimento. Que para nós vai ser, já está sendo, uma grande felicidade. George Major traz a seguinte afirmação no contexto de Filipenses. Ele diz assim: Paulo deseja que não nos alegremos como judeus, que se alegram por serem descendentes de Abraão, por serem circuncidados, por terem a lei, a aliança de seus pais, etc. Ele vai dizer, essa é uma alegria externa e carnal. E ele ainda continua, em vez disso, nós cristãos devemos nos alegrar por termos o Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai colocou sob a lei, para que pudéssemos redimir a nós que estávamos sob a lei, para que Ele pudesse nos tornar seus filhos. E aí eu pergunto, de que serve para um homem, para um judeu aqui no contexto, se alegrar com todas essas coisas? Com essa sua filiação de Abraão, com essa sua circuncisão, com essas marcas externas, e está em inimizade contra Deus. De que serve isso? De que serve eu me alegrar com isso? Devemos nos alegrar porque o Pai nos deu o seu Filho. E no Filho Ele nos deu justiça, vida eterna e todos os benefícios celestiais. Essa é a nossa alegria. Essa é a alegria cristã. Por isso, onde Cristo, o Senhor, não está presente, nenhuma alegria verdadeiramente pode existir. Como nós vimos hoje na pregação de Provérbios, aquilo que o ímpio teme, isso vai vir sobre ele. Por quê? Porque ele não tem essa alegria, ele não tem esse prazer. O prazer dele está em praticar a maldade, o divertimento, o pecado, diferente do prazer do justo, que é viver em santidade, é o ser sábio. E porque o prazer dele não está no Senhor, não tem como ter alegria. A sua alegria é fugaz. E eu vou dizer uma coisa para você. É a nossa salvação em Cristo Jesus que torna todas as coisas nesse mundo doce para nós. Eu vou repetir. É a nossa salvação em Cristo Jesus que torna todas as coisas desse mundo doce para nós, exceto uma coisa: o pecado. Lá em 1 João capítulo 1, mais especificamente no verso 4, é ensinado que Jesus veio ao mundo e o Evangelho é pregado para que possamos nos alegrar, para que a nossa alegria seja completa. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E essa ideia aqui, que Paulo está inserindo aqui, nos alegrarmos no Senhor. Nossa alegria não deve estar na obediência externa da lei. E nós vamos ver essa relação aqui. Ou nas riquezas, ou na lascívia deste mundo louco, ou envenenado pelo pecado. Mas em Cristo. E sempre devemos lembrar disso. A nossa alegria está em Cristo, independente das circunstâncias. Pois o inimigo das nossas almas sempre quer que nós não contemplemos essas coisas em nosso coração. Para quê? Para nos afastar da consolação e da segurança que nós temos em Cristo.
E é isso que o inimigo faz. Ele todo o tempo quer fazer com que nós nos esqueçamos por que nós estamos nesse mundo. Nós nos esqueçamos qual é a nossa missão nesse mundo. A primeira pergunta do Catecismo Maior vai responder: glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. É por isso que nós estamos nesse mundo. Todos nós temos uma missão. Alguns mais do que uma, mas todos nós temos uma missão. Você como mãe, você tem uma missão. Você como pai, você tem uma missão. Você como filho, você tem uma missão. Você como profissional, você tem uma missão. Você como membro dessa igreja, você tem uma missão. E todas essas missões que você tem, elas se resumem em glorificar a Deus com a sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando o nosso coração está no Senhor, essa alegria é constante. Mas quando o nosso coração está nas coisas, não há como ter satisfação nessa vida. De vez em quando eu fico pensando assim, às vezes até falando sozinho, viu, Luciano? Qual é o objetivo dessa vida? Existe. Não existe. Se você parar para pensar, não existe razão. A vida é sem propósito. Se você parar para pensar, você trabalha para quê? Você tem uma família, tem filhos, aí depois você morre. Se você parar para pensar, você vai perceber que a vida por si só, ela é desqualificada de propósito. E por quê? Porque o propósito da vida é Cristo. Porque o propósito da vida é o reino de Deus. Porque o propósito da vida é esse. E quando nós não temos esse propósito, quando nós não temos essa perspectiva, a vida perde completamente seu sentido. Você vai trabalhar, você volta para casa, você vai para a igreja, você volta para casa, tem ali com os amigos e tal. É isso, sem propósito. E você chega no momento, quando Deus dá essa graça para você, você pensa, olha, assim, minha vida não tem razão nenhuma. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho filhos, tenho esposa, tenho bens, tenho um amigo, mas não tem propósito, eu sou sozinho nesse mundo. Por quê? Porque a vida só tem propósito quando a nossa vida está centrada no Evangelho, em Cristo. Fora isso, ela perde completamente o seu propósito. Às vezes nós nos enganamos e levamos a nossa vida. Achamos que o nosso trabalho, o nosso esposo, a paixão que nós sentimos, os nossos filhos, são os propósitos da nossa vida. E quando aquilo acaba, nós procuramos outra coisa. Mas estamos sempre percebendo que a vida não tem propósito algum. E isso é uma grande verdade. A vida só tem propósito quando ela está centrada naquilo em que ela foi criada, que é o seu Deus, que é o seu Criador, que é servir a esse Deus, que é viver para esse Deus. Aí sim, as outras coisas terão um propósito. Aí sim você vai se regozijar no seu trabalho, você vai se alegrar com a sua família, você vai se alegrar com a sua igreja, você vai se alegrar com seus bens, você vai se alegrar com aquilo que você tem, apesar das dificuldades, dos problemas, dos dissabores, você vai se alegrar porque a sua alegria não está nisso, a sua alegria está no Senhor. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo fala: quanto ao mais, meus irmãos, olha, se eu pudesse falar mais coisas aqui, a suma é: alegrai-vos no Senhor. Porque quando nós nos alegramos em Deus, tudo que acontece nesse mundo é lucro
para nós. E é isso que Paulo diz logo no início desse capítulo. Ele vai dizer lá no capítulo 1, 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque a alegria no Senhor é a sua força. Muitos querem dizer que essa é uma alienação. Há um tempo atrás, né? Vamos dizer assim, nós estamos num outro momento da sociedade, que é chamado de pós-modernidade, não sei nem se está passando para outro. Mas há um tempo atrás a ciência respondia tudo. Religião era besteira. E hoje nós estamos vendo que as pessoas estão se encaminhando, até os médicos reconhecem. Os especialistas que não acreditam em Deus nem em religião, dizem que ela tem uma função muito propícia socialmente falando, porque torna o homem sociável, torna o homem temente, torna o homem respeitoso. Até os ímpios estão reconhecendo, porque viram que a ciência não responde nada. Por isso Paulo diz, a nossa alegria precisa estar no Senhor. O nosso coração precisa estar no Senhor. Não nas outras coisas. Porque quando o nosso coração está no Senhor, nós temos motivos para nos alegrar. Quando meu pai faleceu, um dia antes, eu estava sentado ali no meu escritório, era meia-noite mais ou menos, e eu comecei a ouvir algumas músicas, que eu estava fazendo algumas coisas, e parei para sofrer, para chorar. E por mais que eu chorasse e sabia que meu pai estava partindo, no dia seguinte, bem cedo, 5 horas da manhã, foi até o Davi que me avisou, entrou no meu quarto, pai, ligaram, o vovô faleceu. Mas era interessante que a tristeza e a saudade que eu sinto é algo que está misturado com a satisfação e a alegria. Eu não sei explicar. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E se meu pai não fosse um homem em que a graça de Deus estava plantada na vida dele, eu também me alegraria, apesar de lamentar a sua morte e o seu destino trágico. Se ele não fosse um homem alcançado pela graça de Deus, me alegraria no Senhor. Eu não sei explicar isso. Me entristeceria, porque ele estaria eternamente em sofrimento, mas me alegraria com os propósitos de Deus. Mas é interessante que eu creio que isso não aconteceu, porque ele era um filho da aliança. E aqueles que são filhos da aliança, apesar do pecado dele, que eu conhecia, e apesar de entender que se ele fosse medido por aquilo que ele era, ou pelo aquilo que ele fez, ele não estaria no seio do Senhor agora. Entender que é pela graça de Deus que estamos lá, que Ele está lá, que você estará lá, que nós estaremos lá. E essa é a nossa alegria. Porque não depende daquilo que nós fazemos, das nossas obras, do nosso esforço. Depende unicamente da graça de Deus em nós. Por isso Paulo vai dizer: alegrai-vos
no Senhor. E a nossa alegria deve estar na nossa salvação, para que possamos ter a alegria completa nesse mundo, com todas as coisas que Deus nos deu, até mesmo com os problemas, até mesmo nas dificuldades. Ficarmos satisfeitos, porque a nossa alegria está no Senhor. É Ele quem cuida e quem nos guarda. Submissos à sua vontade, submissos ao seu querer em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, e por mais que com palavras não possa desvendar, ou melhor, destrinchar o que é essa alegria no Senhor, mesmo dando todas essas evidências, eu sei que aquilo que eu estou falando, todos os irmãos aqui estão compreendendo, porque sentem a mesma coisa no Senhor. Não conseguimos explicar a consolação que vem do Senhor, não conseguimos explicar a alegria que vem dele. A única coisa que conseguimos entender é que essas são promessas e são coisas que nós vivenciamos na nossa vida. A satisfação e a alegria e a paz somente Deus pode dar. Nos faz, ó Senhor Deus, trilhar esses caminhos, como diz lá o escritor de Provérbios, que a nossa satisfação, o nosso sorriso, a nossa alegria é andar em caminhos de sabedoria, é viver uma vida de santidade, é ser sábio. Tem misericórdia de nós, ó Pai, é o que nós pedimos. Alegra o nosso coração em momentos, ó Pai, que a vida nos entristece por sabermos que o Senhor é nosso Deus, que a nossa salvação está garantida, e que apesar do sofrimento, da dificuldade, da tristeza, de todos os reveses que podemos ter, ó Senhor Deus, o Senhor nos escolheu e estamos em Cristo eternamente, como diz a tua palavra, sentados em lugares celestiais, reinando com Ele. Fica com o teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.